Fala galera, mais uma dica de ministração para a célula para vocês, mas mais importante, mais uma chance da gente meditar juntos aqui na palavra. Se você quiser ministrar essa palavra na sua célula, eu sou André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. Nossa meditação de hoje é em relação ao capítulo 26 de Mateus. Mateus 26, eu não vou ler o capítulo todo aqui, na sua célula você pode ler se você quiser. Até recomendo que você leia o capítulo todo na célula. Aliás, essa já é uma dica boa, né? Ler o capítulo todo para você começar a mostrar para o pessoal que ler um capítulo todo, né? Como se fosse muita coisa, em um dia é coisa rápida de se fazer. Vocês vão ler esse capítulo aqui em coisa de 5, 7 minutos. Vocês vão ter lido o capítulo todo. É até um tema legal para você falar com a sua célula. Olha como é rápido ler um capítulo da Bíblia, né? Então, eu quando fiz essa ministração, li o capítulo todo, recomendo que vocês leiam, aí fica a cargo de vocês, tá? Aqui no vídeo não vou ler tudo, para não ficar muito longo, então vou começar destacando o versículo 33, porém esse capítulo é o capítulo onde Jesus começa a falar quais seriam as reações dos discípulos, o que os discípulos fariam nos próximos eventos, né? Quando viria a crucificação, a traição, fala de Pedro negando Jesus, então trata muito da reação dos discípulos com os eventos do final da vida de Cristo ali antes da ressurreição. Falando do versículo 33, no versículo 33 está escrito assim: Mas Pedro, respondendo, disse-lhe, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Pedro diz que, olha Jesus, estamos juntos, conta com a minha vida, eu não vou te abandonar. Ele fala isso, né, como se ele tivesse 100% fechado com Cristo. Mas Pedro nega Jesus. Primeiro que ele abandona Cristo, ali quando Jesus é preso, diz que todos os discípulos abandonaram Cristo, e nega Jesus 3 vezes quando ele é questionado no final do capítulo se ele andava com Cristo. Quero destacar também o versículo 38, está escrito assim: Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Nesse momento, Jesus se separa para orar, leva com ele Pedro, Tiago e João, como era comum, se separa de Pedro, Tiago e João para ele orar sozinho, e é quando ele tem ali um momento de tristeza, um momento de dor por tudo que iria acontecer ali próximo, mas ele vira para os 3 e fala assim, olha galera, eu tô triste. Jesus se abre, né? Num momento de vulnerabilidade, ali, num momento muito humano, Jesus se abre e diz, olha gente, eu tô triste, vigiem comigo, orem comigo, por favor. Pedro tinha acabado de falar, Jesus, tamo junto. Então Jesus fala, olha, eu tô triste, gente, ora comigo um pouco. E daí Jesus vai orar, volta depois de um tempo, no versículo 40 a gente lê assim, ó. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, então nem uma hora pudeste vigiar comigo? Ele se vira para Pedro realmente, que tinha falado que estava fechado com ele, fala, pô, nem uma hora você pôde orar comigo, Pedro. No momento que eu estou triste, no momento que eu estou vulnerável, no momento difícil da minha vida, você não pôde orar comigo nem por uma hora? E daí Pedro abandona, né? Todos os discípulos abandonam, Pedro nega 3 vezes. É realmente um capítulo, se você analisar os olhos de Jesus ali, é até triste, sabe? Não que Jesus não tivesse preparado para isso, não que tenha pego ele de surpresa, mas é um capítulo muito triste, né? Quando aquelas pessoas mais próximas dele acabam abandonando ele, traindo. Judas trai ele, né? Um capítulo realmente muito difícil da gente interpretar e se colocar no lugar de Jesus. O que eu medito aqui, pessoal, é que em alguns momentos da nossa caminhada de fé, a gente vai querer abandonar. Não estou profetizando o mal para você, não é isso, não. Estou fazendo uma análise muito racional de como é a vida com Cristo. Eu já tenho algumas décadas nessa estrada com Jesus, e em alguns momentos a gente quer abandonar tudo. Por mais que a gente tenha fé, por mais que os princípios estejam bem estabelecidos dentro de nós, o sentimento às vezes aparece. E a gente precisa entender, ter muito claro na nossa cabeça, gente, que sim, abandonar é uma opção. Certamente não é a melhor. A gente precisa aprender
E a gente precisa se lembrar que em alguns momentos, quando essa vontade vier, quando esses pensamentos passarem pela nossa cabeça, que a gente precisa perseverar, que a gente precisa se manter firme. Eu não estou falando que é fácil fazer isso, mas a gente precisa perseverar, a gente precisa estar firme, estar fiel ali. E, seguindo o exemplo de Cristo, se abrir e falar a verdade. Às vezes, virar em oração para Deus e falar, Senhor, tá difícil, eu quero abandonar tudo. Eu não vou abandonar tudo, Senhor, eu não vou, mas às vezes eu quero abandonar. E também contar com as pessoas mais próximas de você. Às vezes seu pastor, às vezes seu líder, independente da estrutura de igreja que você tem, falar, olha, tá difícil. Eu tô com receio, eu tô cansado, eu tô com medo, eu quero abandonar. Eu sei que não é isso que eu devo fazer, mas é o sentimento que eu tenho sentido. E como comunidade de fé, então um fortaleceu o outro. E Deus certamente nos fortalecendo nesse momento também. Então contar com a nossa comunidade de fé, contar em oração com o Senhor, com o Espírito Santo, com a consolação do Espírito para esses momentos. A gente precisa ser muito maduro. E o que nos faz perseverar nesses momentos onde a gente não quer continuar são os princípios. Por isso é importante que nós tenhamos, sim, os princípios muito bem estabelecidos dentro de nós. Você faz isso lendo a palavra, fazendo seu devocional, não negligenciando as disciplinas espirituais básicas da oração, do jejum, como eu falei, do devocional, de estar na igreja, de estar no culto, de estar nas células, se a sua igreja é em células, provavelmente é porque você está assistindo esse vídeo, né? Mas não negligenciar as disciplinas espirituais. A gente precisa dos princípios bem estabelecidos, porque não posso dizer certamente, mas creio eu que na maioria das vezes as pessoas vão passar em um determinado ponto da vida ou em outro por um momento onde elas querem desistir. Então tenham os princípios bem estabelecidos, isso nos ajuda nesses momentos. O apelo dessa mensagem aqui, o apelo dessa ministração, e é para você meditar nisso, né? Principalmente esse vídeo é para você meditar nisso, em quais momentos, quais são os gatilhos que te levam a querer desistir? Como você tem tratado esses momentos? O quão sincero você tem sido consigo mesmo nesses momentos? Quais os princípios que você entende que são fundamentais você ter em você, para quando esse momento chegar, se ele chegar, né, você está preparado? Então, de repente, vale você fazer uma lista de quais são os princípios que você precisa ter muito bem estabelecidos, se esse momento chegar na sua vida, ou para você aconselhar outras pessoas quando esse momento chegar. Acho que essa é uma boa linha de meditação por final dessa reflexão aqui. Jesus, com os discípulos passaram por isso, né? Eles acabaram abandonando Cristo. Lógico que Pedro volta, né? Então tem todo um retorno ali de Pedro, dos discípulos, eles não se mantêm distantes, mas naquele momento específico eles desanimam. Então quais são os princípios que você precisa ter muito claro para que, caso isso aconteça com você, você não desista? Pedro tinha o princípio, né? Naquela resposta que Jesus dá para Pedro, que Pedro dá para Jesus, perdão, Pedro fala, Senhor, para onde que eu vou? Eu não tenho. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Esse era o princípio que estava estabelecido no coração de Pedro e permitiu que, mesmo num momento de fraqueza e de desânimo, isso não afetasse ao longo a história dele, né? Isso afetasse só momentaneamente, porque ele tinha um princípio bem estabelecido. Ele sabia que Cristo era o único caminho, não tinha outro caminho para ele. Então esse é um dos princípios. Quais são os princípios que você entende que são fundamentais para você? Essa, inclusive, é uma boa discussão para você ter na célula, né? Então, ministra essa palavra se você quiser, se isso cair no seu coração. Claro, tem todos aqueles avisos que eu sempre dou, né? Isso é um vídeo de YouTube, muito cuidado, consulta o Espírito Santo, vê se eu não estou falando nenhuma besteira. Ore em relação a isso, deixe essa palavra cair no seu coração, alinha com a sua liderança, se essa é uma palavra boa realmente para você ministrar. Então, se for o caso de você ministrar, se você realmente quiser ministrar essa palavra, talvez seja uma linha legal para você conversar com a célula, né? Na opinião de vocês, pessoal, quais são os princípios que são fundamentais caso essa hora chegue? Uma outra pergunta que você pode fazer para a célula é, vocês já passaram por isso, pessoal? Por um momento onde vocês desanimaram? Tem alguém aqui passando por isso agora? E daí vocês oram por essa pessoa? É até um momento legal para a célula se fortalecer, se ajudar. É um gatilho para o pessoal um ligar para o outro durante a semana, perguntar como estão as coisas, para você fortalecer a unidade da célula. Tem um monte de coisa legal que a gente pode tirar
a partir dessa ministração. Ficou com alguma dúvida? Quer deixar algum comentário? Quer falar como foi ministrar essa palavra na sua célula, se você fez? Deixe seu comentário aqui embaixo, vamos conversar sobre o assunto. É isso, galera. Deus abençoe a sua vida. Paz.